Você já percebeu como a fé pode mudar completamente a forma como enfrentamos a vida? Em meio a desafios, incertezas e momentos em que tudo parece fora de controle, existe algo que nos sustenta de maneira profunda e silenciosa: a fé em Deus. Não se trata apenas de acreditar que Ele existe, mas de confiar no seu cuidado, mesmo quando não entendemos os caminhos. A fé nos dá força quando estamos cansados, direção quando estamos perdidos e esperança quando tudo parece escuro. Ao longo da Bíblia, vemos que homens e mulheres comuns viveram experiências extraordinárias simplesmente porque decidiram confiar. E hoje não é diferente. Deus continua agindo, continua respondendo e continua fortalecendo aqueles que escolhem crer. Neste vídeo, você vai refletir sobre 12 lições poderosas sobre fé que podem transformar sua maneira de pensar, agir e viver todos os dias. Antes de seguirmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens bíblicas que fortalecem a fé e edificam o coração. Vamos começar. Primeira lição: fé é confiar mesmo sem ver. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. A fé começa onde a visão natural termina. Ela não depende de provas visíveis, mas de uma confiança firme no caráter de Deus. Muitas vezes, você enfrentará situações em que não há sinais claros de resposta, e é exatamente nesse momento que a fé se torna essencial. Crer é escolher descansar, mesmo quando tudo parece incerto. É confiar que Deus continua agindo, mesmo no silêncio. A fé não ignora a realidade, mas enxerga além dela. Ela sustenta o coração quando as emoções vacilam e mantém viva a esperança quando tudo ao redor parece contrário. Deus trabalha em áreas que você não pode ver, preparando respostas no tempo certo. A fé te mantém firme, não porque você entende tudo, mas porque sabe em quem está confiando. E isso muda completamente a forma como você vive. Segunda lição: a fé agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A fé é a base de um relacionamento verdadeiro com Deus. Sem ela, não há como se aproximar dele de forma sincera. Deus se agrada quando vê um coração que confia, que reconhece sua soberania e que acredita no seu cuidado. A fé revela dependência, humildade e entrega. Buscar a Deus com fé é mais do que fazer pedidos. É confiar que Ele ouve, responde e age no momento certo. Mesmo quando a resposta não vem imediatamente, a fé permanece firme, sabendo que Deus nunca ignora quem o busca com sinceridade. Essa confiança agrada ao Senhor, porque demonstra um relacionamento real. A fé transforma a forma como você se aproxima de Deus, tornando sua oração mais profunda e sua caminhada mais constante. Quem vive pela fé aprende a confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Terceira lição: fé remove obstáculos. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Jesus ensina que o poder da fé não está no tamanho, mas na autenticidade. Mesmo uma fé pequena, quando colocada em Deus, tem grande impacto. Muitas vezes, os desafios parecem gigantes, impossíveis de superar. Mas a fé muda essa perspectiva. Ela não ignora o problema, mas declara que Deus é maior do que qualquer obstáculo.
Quando você confia verdadeiramente, algo começa a acontecer. Sua visão muda, sua atitude muda e o impossível começa a ser confrontado. A fé não é uma força humana, mas uma conexão com o poder de Deus. Montanhas representam barreiras reais da vida, medo, dificuldades, limitações. E pela fé, elas podem ser movidas. Isso não significa ausência de luta, mas presença de Deus no processo. Quem crê aprende a enfrentar desafios com coragem, sabendo que Deus está no controle. Quarta lição: a fé vem pela palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé não surge por acaso, ela é construída, e o principal alimento da fé é a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, lê e medita nas Escrituras, mais sua confiança é fortalecida. A palavra revela quem Deus é, como Ele age e quais são suas promessas. Isso transforma sua forma de pensar e enxergar a vida. Em momentos de dúvida, é a palavra que sustenta. Em tempos de medo, é ela que traz segurança. A fé cresce quando você decide dar atenção ao que Deus diz, acima das vozes ao seu redor. O mundo oferece incerteza, mas a palavra oferece direção. Por isso, desenvolver o hábito de meditar na Bíblia não é apenas algo religioso, é essencial para fortalecer sua vida espiritual. Quem se alimenta da palavra desenvolve uma fé firme, estável e preparada para enfrentar qualquer situação. Quinta lição: fé em meio às tempestades. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 40. A presença de Jesus não impediu a tempestade, mas revelou a necessidade de fé. Isso mostra que a fé não elimina problemas, mas muda a maneira como você os enfrenta. Os discípulos estavam com medo, mesmo tendo Jesus ao lado deles. Muitas vezes, você também sabe que Deus está presente, mas ainda assim sente insegurança. A fé é o que traz equilíbrio no meio do caos. Ela te lembra que mesmo em situações difíceis, Deus continua no controle. A tempestade pode ser externa, mas a paz vem de dentro. Quando você confia, o medo perde força. A fé não nega o problema, mas impede que ele domine suas emoções. Ela te ajuda a permanecer firme, mesmo quando tudo parece instável. Quem desenvolve fé aprende a descansar, sabendo que Deus não perdeu o controle da situação. Sexta lição: a fé exige perseverança. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1, 3. A fé não é apenas acreditar nos momentos bons, mas permanecer firme durante os processos difíceis. As provas fazem parte do crescimento espiritual. Cada desafio revela o nível da sua confiança em Deus e, ao mesmo tempo, fortalece sua fé. Deus usa as dificuldades para desenvolver maturidade, paciência e resistência. Perseverar não significa não sentir dor, mas continuar confiando apesar dela. Muitas vezes você vai querer desistir, mas a fé te chama a continuar. O processo pode ser lento, mas o resultado é poderoso. Uma fé testada se torna mais firme, mais consciente e mais profunda. Deus não desperdiça nenhuma situação. Tudo tem propósito. Quando você persevera, sua confiança deixa de ser superficial e se torna sólida. A fé amadurece quando você decide continuar, mesmo quando o caminho não é fácil. Sétima lição: fé gera ação. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2, 17. A fé verdadeira não é apenas declarada, ela é vivida. Não basta dizer que acredita, é necessário demonstrar isso através de atitudes. Suas decisões, suas palavras e seu comportamento refletem aquilo em que você realmente crê. A fé ativa te leva a agir com base na confiança em Deus, mesmo quando não há garantias visíveis.
Isso exige coragem e compromisso. Muitas vezes, agir pela fé significa sair da zona de conforto e dar passos que parecem desafiadores. Mas é nesse movimento que a fé se torna real. A prática confirma a crença. Deus espera uma fé viva que se manifesta no dia a dia. Quando você age conforme sua fé, sua vida se torna um testemunho. A fé que transforma não fica parada. Ela se expressa em escolhas que refletem confiança verdadeira em Deus. 8ª lição: fé traz paz. Não estejais inquietos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. A fé tem o poder de acalmar o coração. Em um mundo cheio de preocupações, confiar em Deus traz um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Essa paz não significa ausência de problemas, mas presença de Deus no meio deles. Quando você entrega suas preocupações ao Senhor, a ansiedade começa a perder força. A fé te ajuda a descansar, sabendo que Deus cuida de cada detalhe. Mesmo quando não há respostas imediatas, há segurança na presença dEle. Essa paz guarda o coração e protege a mente contra o desespero. É algo sobrenatural que não pode ser explicado apenas pela lógica. Quem vive pela fé experimenta essa tranquilidade, mesmo em tempos difíceis. A confiança em Deus muda sua perspectiva e traz equilíbrio emocional. A fé transforma a inquietação em descanso e medo em segurança. 9ª lição: fé nos aproxima de Deus, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, 12. A fé abre caminho para um relacionamento mais profundo com Deus. Por meio dela, você pode se aproximar com confiança, sem medo ou insegurança. Não se trata de merecimento, mas de acesso concedido pela graça. A fé remove barreiras internas, como culpa e dúvida, e fortalece sua conexão com Deus. Quando você crê, sua comunhão se torna mais verdadeira. A oração deixa de ser apenas palavras e se torna um diálogo sincero. A fé traz liberdade para buscar a presença de Deus em qualquer momento. Você não precisa se esconder. Pode se achegar com ousadia. Isso transforma sua vida espiritual, tornando-a mais íntima e constante. Deus deseja proximidade e a fé é o caminho para isso. Quanto mais você confia, mais próximo você se torna dele e mais sua vida é transformada pela sua presença. 10ª lição: fé vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. A fé te dá força para enfrentar tudo aquilo que tenta te derrubar. O mundo apresenta desafios constantes, pressões, tentações e dificuldades. Mas a fé te posiciona acima dessas influências. Ela não significa ausência de luta, mas vitória através de Deus. Quem vive pela fé não é dominado pelas circunstâncias, mas guiado pela confiança no Senhor. Essa vitória não é baseada na força humana, mas na dependência de Deus. A fé te mantém firme quando tudo ao redor tenta te abalar. Ela te ajuda a resistir, a continuar e a vencer. Mesmo em momentos difíceis, você encontra força para seguir em frente. A fé te conecta a uma realidade maior do que o mundo visível. Quem confia em Deus não vive limitado pelas pressões externas, mas sustentado por uma força espiritual constante. 11ª lição: fé requer confiança total. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. A fé verdadeira exige entrega completa. Não é possível confiar em Deus parcialmente. Muitas vezes você vai querer entender tudo antes de confiar,
Mas a fé funciona de forma diferente. Ela convida você a descansar, mesmo sem respostas claras. Confiar em Deus é reconhecer que Ele vê além do que você pode enxergar. Seus caminhos são mais altos e sua sabedoria é perfeita. Quando você deixa de depender apenas do seu entendimento, sua vida se torna mais leve. A fé te ensina a soltar o controle e confiar no cuidado de Deus. Isso não é fraqueza, mas maturidade espiritual. Deus guia aqueles que confiam nele de todo o coração. Quanto mais você se entrega, mais você experimenta a direção dele. A fé transforma insegurança em confiança e dúvida em descanso. 12ª lição. A fé nos mantém firmes até o fim, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. A caminhada cristã é sustentada pela fé do início ao fim. Não se trata apenas de começar com entusiasmo, mas de permanecer firme ao longo da jornada. Muitas vezes você não verá claramente o caminho, mas a fé te guia passo a passo. Ela te ajuda a continuar, mesmo quando há dúvidas, desafios ou momentos de silêncio. Andar por fé é confiar diariamente, não apenas em momentos específicos, é escolher seguir, mesmo sem todas as respostas. Deus conduz cada etapa e a fé te mantém conectado a Ele. Essa constância é essencial para viver uma vida espiritual sólida. Quem vive pela fé não depende do que vê, mas do que crê. E essa confiança sustenta até o fim, conduzindo você ao cumprimento das promessas de Deus. Ao chegarmos ao final dessas lições, fica claro que a fé não é apenas algo que sentimos em momentos específicos, mas uma decisão diária de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ela nos sustenta quando estamos fracos, nos guia quando estamos confusos e nos fortalece quando tudo parece incerto. A fé nos ensina a descansar mesmo sem entender, a perseverar mesmo sem ver resultados imediatos e a continuar caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. Talvez hoje você esteja enfrentando desafios que parecem maiores do que a sua força, mas lembre-se, a fé não depende do tamanho do problema, e sim do tamanho de Deus. Quando você escolhe confiar nele, algo começa a mudar dentro de você. A esperança renasce, a paz volta ao coração e a direção se torna mais clara. Continue alimentando a sua fé todos os dias. Busque a Deus, medite na sua palavra e não desista, mesmo quando tudo parecer em silêncio. Muito obrigado por permanecer até o final. Que Deus abençoe sua vida, ilumine seus caminhos e te conceda força para cada novo dia. Que a paz dele guarde o seu coração e que a sua fé permaneça firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Até o próximo vídeo.